Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje é sobre as funções inorgânicas dos sais. Como já vimos nas aulas anteriores, funções inorgânicas são grupos de substâncias com propriedades químicas semelhantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que são grupos de substâncias com características e comportamentos semelhantes. Como, por exemplo, todas as substâncias que são ácidas, elas possuem sabor azedo. Já todas as substâncias que são sais possuem sabor salgado. Sabendo disso, podemos dizer que existem 4 principais funções inorgânicas. E quais são essas funções? São os ácidos, as bases, os óxidos e, por último, os sais. Os sais possuem 2 definições. A primeira definição é a definição de Arrhenius, que ele diz que os sais são compostos que sofrem dissociação em solução aquosa, ou seja, são compostos que sofrem dissociação na presença de água, então liberando íons diferentes de H+, e íons diferentes de OH-. Nas outras aulas a gente viu que a definição de ácido é que são aqueles compostos que sofrem ionização na presença de água, liberando íons H+. E as bases são compostos que sofrem dissociação, liberando íons OH-. Então, os sais, eles vão liberar íons diferentes de H+, e íons diferentes de OH-. Um exemplo, eu tenho aqui o NaCl, que está no seu estado sólido, que é o mesmo que o sal de cozinha. Na presença de água, ele sofre dissociação, liberando íons Na+ e Cl-. Esses 2 íons estão em solução aquosa, por isso que entre parênteses ele tem o AQ para indicar que esses íons estão na presença de água. A segunda definição dos sais é que eles são compostos formados através de uma reação entre um ácido e uma base, e essa reação é chamada de reação de neutralização. Então eu tenho aqui um exemplo. O NaOH, que está no seu estado sólido, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, reagindo com HCl, que está no seu estado líquido, que é o ácido clorídrico, que é um ácido, né? Que forma NaCl no seu estado aquoso, né? Que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, mais H2O, que está no seu estado líquido, que é a água. Então, sempre uma reação entre um ácido e uma base vai formar sal e água. Resumindo, os sais podem sofrer reações de dissociação. Eu tenho aqui o exemplo anterior, né? Que eu tenho o cloreto de sódio no seu estado sólido, na presença de água, vai liberar íons diferentes de H+, e íons diferentes de OH-. Então aqui ele libera íon Na+, que está em solução aquosa, né? Mais Cl-, que também está em solução aquosa. Então aqui eu tenho a formação do íon de sódio e a formação do íon cloreto. E os sais, eles podem ser formados a partir de uma reação de neutralização. Essa reação de neutralização é uma reação entre uma base e um ácido. Então, como a gente viu no exemplo anterior, eu tenho o hidróxido de sódio, que é uma base, reagindo com o ácido clorídrico, que é um ácido, formando NaCl mais água. Os sais podem ser classificados como sal ácido ou hidrogeno-sal, sal básico ou hidroxissal, sal hidratado e sal normal ou neutro. Como fazer para identificar cada um desses sais? Bom, o sal ácido, que também pode ser chamado de hidrogeno-sal, hidrogeno de hidrogênio, é porque possui um hidrogênio no meio da sua fórmula química. Então, um exemplo, NaHCO3. Então, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio, que é um sal ácido.
Já o sal básico, que também pode ser chamado de hidroxissal, tem um hidrox, ou seja, uma hidroxila no meio da sua fórmula, ou seja, um OH no meio da sua fórmula. Então aqui eu tenho MgOHCl, que é o cloreto básico de magnésio. Já o sal hidratado, hidratado vem de água. É porque o sal possui moléculas de água na sua fórmula química. Então aqui um exemplo, eu tenho CoCl2 vezes 6H2O. Então eu tenho aqui o sal hidratado de cloreto de cobalto. Já o sal normal, que também pode ser chamado de sal neutro, então para a gente identificar é só olhar para a sua fórmula química. Eu não tenho aqui no meio o hidrogênio, não tenho a hidroxila, o OH, e também não tenho moléculas de água. Então, por exclusão, esse é um sal neutro. Na aula de hoje, a gente vai focar mais no sal normal ou neutro, porque são esses sais que são mais comuns dentro das funções inorgânicas. Agora a gente vai ver como fazer a nomenclatura dos sais, focando na nomenclatura do sal normal ou neutro. Antes disso, a gente precisa entender que o sal normal, ele pode conter oxigênio e pode não ter oxigênio. Então, essa é a nomenclatura do sal normal sem o oxigênio. Para esses sais é muito simples. Basta a gente colocar o nome do ametal mais a terminação eto, preposição de e o nome do metal. Então a gente sempre vai ler de trás para frente. Então o ametal é o cloro e o metal é o sódio, né? Então o cloro mais a terminação eto. Então vai ficar cloro mais eto. A gente apaga esse O e coloca eto. A preposição de e o nome do metal. O nome do metal, o Na, é o sódio. Então vai ficar cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. No segundo exemplo, vai ser a mesma forma, sempre lendo de trás para frente, né? O ametal é o bromo, Br, e o metal é o Mg, que é o magnésio. Então, nome do ametal mais eto. Então, bromo mais eto, brometo. Brometo. Depois, acompanhando a fórmula, né? Preposição de e o nome do metal. O metal é o Mg, que é o magnésio. Então, a nomenclatura desse sal vai ser brometo de magnésio. E para fazer a nomenclatura dos sais neutros com oxigênio é um pouco mais trabalhoso, mas não é difícil. Primeiro a gente precisa calcular o NOx do elemento central, que nesse caso, para o sal NaClO2, o elemento central é o Cl, que é o cloro. Então a gente sempre vai começar pelo oxigênio. Por quê? O NOx do oxigênio vai ser fixo, sempre -2. Então, -2 é o NOx de apenas um oxigênio. Mas, se vocês olharem aqui para a fórmula do sal, a gente nota que tem 2 oxigênios nesse sal. Então, se o NOx do oxigênio, de um oxigênio é -2, o NOx de 2 oxigênio vai ser -4, porque eu vou multiplicar. -2 vezes 2 vai dar -4. Então, somente o oxigênio que vai contribuir com a carga negativa nesse sal. E o Na e o Cl vai contribuir com a carga positiva. Então, o total de carga negativa é -4. E para zerar, o total de carga positiva distribuído entre o sódio e o cloro também tem que ser +4. Por que +4? Porque o somatório da carga positiva com a carga negativa tem que ser igual a 0. Então, +4 com -4 vai ser igual a 0. Então, o sódio é da família 1A da tabela periódica. Isso significa que todos os elementos da família 1A da tabela periódica possuem NOx mais 1. Então, como eu tenho apenas um elemento sódio na fórmula desse sal, então
vai continuar sendo a carga do sódio, o total de mais 1. Então agora eu vou descobrir a carga ou o NOx do cloro. Então, qual é a carga do cloro que somando com mais 1 vai me dar mais 4? É só eu pegar mais 4 menos 1, vai me dar mais 3. Por quê? 3 mais 1 vai ser 4. 4 menos 4 vai ser igual a 0. Então, o NOx do cloro vai ser mais 3. Então, eu olhando aqui, o NOx mais 3 vai me dar a nomenclatura nome do ametal, mais a terminação ito, preposição de e o nome do metal. Então, para fazer a nomenclatura, a gente vai desconsiderar agora o oxigênio. A gente só vai considerar ele na hora de fazer o cálculo do NOx do cloro. Mas nesse caso agora, eu só vou considerar o elemento central. Então, o nome do ametal é o cloro, mais a terminação ito. Então, vai ser cloro mais ito, clorito. Preposição de e o nome do metal. O metal é o sódio. Então, vai ficar clorito de sódio. Outro exemplo de um sal normal ou neutro com oxigênio é o MgSO4. Então, para fazer a nomenclatura desse sal, como a gente já viu no exemplo anterior, a gente precisa calcular o NOx do elemento central, que nesse caso é o enxofre. Então, primeiro, eu sempre calculo o NOx do oxigênio, porque o NOx do oxigênio é fixo, vai ser sempre menos 2. Então, menos 2 é o NOx de apenas um oxigênio, só que eu tenho 4 oxigênio nesse composto. Então, menos 2 vezes 4 vai me dar menos 8. Então, menos 8 é o total de carga negativa que eu tenho nesse sal. Então, eu sei que o somatório de carga negativa tem que ser igual ao de carga positiva para poder zerar. Então, eu sei agora que o total de carga positiva distribuídos entre o magnésio e o enxofre é mais 8. Por quê? Mais 8 com menos 8 tem que ser igual a 0. Então, depois a gente vai para o magnésio. O magnésio é da família 2A da tabela periódica. Isso significa que a carga do magnésio é mais 2. Então, se a carga de um magnésio é mais 2, como eu tenho aqui apenas um magnésio, vai continuar sendo mais 2. Então, qual é o NOx ou a carga do enxofre que somando com mais 2 vai me dar mais 8? É só eu fazer a operação inversa. 8 menos 2 vai ser mais 6. Então, a carga do enxofre aqui é mais 6. Mais 6, o NOx mais 6 vai ficar a nomenclatura nome do ametal, mais ato, preposição de e nome do metal. Então, nesse caso, eu não considero o oxigênio para poder nomear esse sal. A gente só vai considerar para calcular o NOx do elemento central. Então, eu vou contar apenas com o nome do elemento central, que é o enxofre. Mas nesse caso a gente não usa o nome enxofre em português, a gente vai usar o nome do enxofre em latim. O nome do enxofre em latim vai ser sulfur, mais a terminação ato. Não vai ser sulfurato, porque a gente apaga o U e o R e completa com ato. Então vai ficar sulfato, preposição de e o nome do metal, o Mg, é o magnésio. Então, vai ficar sulfato de magnésio. Então, a nomenclatura do MgSO4 é sulfato de magnésio. O último exemplo para fazer a nomenclatura de um sal neutro com oxigênio é o KBrO4. Então, como a gente já viu nos exemplos anteriores, a gente sempre começa calculando o NOx do elemento central pelo oxigênio, porque a carga dele
vai ser sempre fixa, vai ser sempre menos 2. Então, menos 2 é a carga de apenas um oxigênio. Só que a gente viu que a gente tem aqui 4 oxigênios nesse composto. Então, menos 2 vezes 4 vai me dar menos 8. Então, a carga total negativa do oxigênio é menos 8. Isso significa que o total de carga positiva também tem que ser mais 8 para poder dar zero. Por quê? Mais 8 menos 8 igual a zero. Então, eu tenho mais 8 positivo para distribuir entre o potássio e o bromo. Então, o potássio, a família dele é 1A. Isso significa que a carga do potássio vai ser mais 1. Como eu tenho apenas um potássio, então vai continuar sendo mais 1. Mais 1, agora eu preciso descobrir a carga do bromo. Então, qual é a carga do bromo que somado com mais 1 vai me dar mais 8? Só eu fazer a operação inversa. Mais 8 menos 1 vai me dar mais 7. Então, mais 7 é a carga do bromo. Então, qual é o modelo da nomenclatura quando eu tenho a carga mais 7? Então, vai ser a per, né? Nome do ametal mais ato, preposição de e o nome do metal. Como a gente já viu, o que vai contar agora para a gente dar o nome vai ser o elemento central. Então, primeiro eu coloco o per mais o nome do metal, que é o bromo. Então, vai ficar per bromo, mais a terminação ato. Então, eu apago o último O e completo com ato, vai ficar perbromato, preposição de e o nome do metal. O nome do metal é o K, é o potássio. Então, a nomenclatura do KBrO4 vai ser perbromato de potássio. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!